Fala aí, rapaziada, ligada no Jogo Falado. Mais uma entrevista aqui no ar para vocês. Hoje, como vocês estão vendo na tela aqui, Conrado Santana, comentarista do Sport TV, do Grupo Globo no geral, né? Premier, Globo Esporte, enfim. Bater um papo aqui bem legal, falar da carreira dele, futebol bastante, simulação, que eu já vi. Eu acompanho ele lá no Twitter e é uma coisa que eu e ele pensamos de forma parecida. E, enfim, vamos falar bastante disso. Pedir para você, antes de tudo, deixar o like, se inscrever no canal, porque é muito importante e ajuda bastante a gente. E é isso. Conrado, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Fala aí, Edu. Obrigado pelo convite. Um abraço para você, todo mundo que acompanha aqui sua página, seu canal no YouTube. Vamos aí, sempre bom falar de futebol e, como você disse, falar da minha carreira também. Eu me sinto realmente lisonjeado, né? Quando alguém me chama para fazer uma entrevista desse tipo, que quer dizer que tem alguém interessado no meu trabalho, eu fico feliz. Obrigado mesmo. E é isso. A gente tem que sempre também que tentar aprender um pouquinho, falando da minha parte, é claro. Cara, normalmente eu gosto de começar a entrevista fazendo meio que uma linha do tempo, né? Indo lá atrás mesmo, entendendo como você começou a gostar de futebol e tal. Mas contigo eu vou fazer diferente, justamente por causa dessa coisa da simulação. A Uhum. gente já interagiu algumas vezes lá no Twitter e, cara, eu tenho um ódio, mas é um ódio, não tenho nem como falar outra coisa. Eu tenho ódio de jogador que simula de forma tosca, simula no geral, mas enfim. E muitas vezes a gente culpa a arbitragem, eu digo a gente, porque aí eu também me incluo como parte de imprensa. Às vezes a gente culpa muito a arbitragem. E, cara, e você fez até um vídeo lá no seu Instagram e tal, com uma sugestão para a CBF, enfim, porque a gente teve, foi bem na semana do Gabigol simulando contra o Bahia, né, o Rony contra o Fortaleza. Cara, eu queria que você falasse aqui um pouquinho como foi essa sua ideia da suspensão, né, da punição para a CBF, da CBF para esses jogadores que fazem esse tipo de simulação. Cara, é isso que você falou. Eu tô nessa linha. Eu odeio mesmo. Eu tenho muita raiva, que eu acho que tá um exagero. Assim, até se tiver algum ouvinte aí, né, alguém que tá acompanhando, que, não, isso é mimimi, faz parte do esporte. Eu não estou tentando erradicar, que todo mundo só tenha santinho em campo, que acabe a malandragem 100%. Não é isso. É que a gente passou do limite. O futebol brasileiro não percebeu que passou do limite. Antigamente, quando eu comecei a ver futebol lá nos anos 90, eu nasci em 88, né? Anos 90, anos 2000, tinha um ou outro cara que era assim, né? Você fala, aquele cara ali é cai-cai. Aí você. Agora é todo mundo. O goleiro faz cera, o zagueiro toma uma trombada e cai e fica morrendo de dor. Antigamente, os zagueiros eles tinham orgulho de não sentir dor. Ao contrário, bateu aqui em mim, caramba, é o contrário, eu vou derrubar esse atacante. Enfim, tá exagerado, é todo mundo simulando o tempo todo, tá feio acompanhar o jogo no futebol brasileiro. Claro que a gente ainda tem jogaço, temos bons jogadores, tem outros problemas também, mas eu vejo isso como algo muito importante mesmo para o jogo tá chato de acompanhar, porque é todo mundo simulando tudo, mesmo quando é falta, não é só aquela simulação absurda, não, que ninguém encosta. Outro dia o Cano fez isso no Fluminense e Botafogo, né? Nem chegou perto dele, ele se jogou. Então, eu nem gosto muito de ficar falando nome a nome, porque sempre tem um torcedor que fala, tá pegando no pé do meu time, por que não fala de tal jogador? Porque não dá para falar de todos, é todo mundo que está fazendo, todos os times. Então, não são só essas simulações absurdas, às vezes realmente foi falta, pegou na perna, só que aí o cara cai como se ele tivesse tomado um tiro, fica rolando, uma situação assim, uma cena realmente ridícula, cena ridícula, que você liga lá na Premier League, na Champions League e não tem bem menos. Um ou outro simula, claro. De novo, ninguém está tentando aqui acabar com a esperteza no futebol, no jogo. É só porque está exagerado. Acho que a gente passou da linha, essa é a minha opinião. Então, acho que a CBF podia tentar fazer algo, né, junto com os clubes, enfim, uma campanha, e poderia passar por isso, uma suspensão. Pegou igual o lance do Gabigol, que foi claro também, né? Mãozada no peito, botou a mão no rosto, um jogo de suspensão, para você parar de enganar todo mundo que está acompanhando futebol. Eu sou muito a favor disso. E o apito milagroso, hein? O Rony foi um exemplo disso, né? Do Rony foi um exemplo. De novo, eu fico tentando evitar usar alguns exemplos. Um tempo atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, eu falava muito dos goleiros também. Né? Aí uma vez um assessor, né, de um goleiro me ligou, ficou super chateado. Falei, cara, eu não botei nem o nome dele lá, eu estava falando de todos os goleiros. Não, mas é porque ele já teve uma lesão no ombro. Aí eu falei, amigo, desculpa, essa
essa defesa que ele fez, ele não sentiu dor nenhuma. Então, para eu não escrever nada do tipo, é só ele parar de simular. Eu sei que todos fazem. Por isso que eu nem coloquei o nome do goleiro. Nem vou falar aqui também o nome do goleiro, porque todos os goleiros fazem. Então, é meio chato. Isso aí do apito milagroso, que eu brinquei do Rony, né? Que ele caiu e rolou, estava sentindo muita dor, parecia que ia ter que amputar a perna. O juiz apitou o pênalti, acabou a dor. Ele levantou, provando que ele estava simulando, exagerando. E, de novo, mesmo se você achou falta ou não achou, eu não estou nem debatendo o pênalti em si, eu estou debatendo a cena, o exagero, você querer enganar juiz, jogadores adversários, enganar torcedores. E eu falo disso também, que você não fica chateado quando seu time perde roubado, né? Entre aspas, roubado, quando tem um erro contra o seu time. É a mesma coisa, os jogadores estão todos tentando ganhar roubado o tempo todo, e aí vai acontecer com o seu time, depois vai acontecer contra, depois a favor. Quem perde é o futebol, o produto futebol brasileiro, na minha opinião, perde, que está todo mundo muito focado em ganhar um amarelo. Na pandemia também ficou muito claro isso, como não tinha torcida, né? Então eu comentava os jogos, dava para ouvir muito o banco, né? Quem está ali de fora. Todo apito é uma gritaria absurda no ouvido do juiz. Todo apito parece que os caras estão sendo muito roubados. E, assim, obviamente não é isso que está acontecendo. Enfim, chato. Eu acho que tem que focar no jogo, né? Focar em jogar melhor futebol. E aí, um lance ou outro, né? Realmente, tem lances que são duvidosos. Aí você reclamar faz parte, óbvio. Eu joguei bola a minha vida toda, quis ser jogador. Eu sei que não tem um monte de santinho ali. Você tenta levar vantagem uma coisa ou outra. Eu só estou falando mesmo do exagero. Acho que a gente passou e muito do limite. É isso, assino tudo que você falou. Eu queria muito começar por esse assunto, porque eu falei, cara, a gente pensa muito parecido, então acho que vale a pena tocar nesse assunto. Mas aí você já entrou também nessa parte de você sempre jogou bola e tal. Como o futebol entrou na sua vida, cara? E depois já emenda, como ele entrou, te levou ao jornalismo, né? Cara, foi isso. Eu joguei bola a minha vida toda. Eu tenho foto com 5 anos. Eu fui criado em Aracaju. Eu sou mineiro, fui criado em Aracaju e jogava futebol lá. Tem foto minha em campo, jogando em time. Joguei a vida toda. Sonhei, né, em ser jogador, como muita gente, mas não deu muito certo. E aí, quando chegou ali nos 17, 18 anos, eu resolvi desistir de jogar. Falei, acho que não sou tão bom assim, não vale a pena deixar de estudar. E aí resolvi fazer faculdade. Aí eu virei a chave, né? O que eu nunca tinha pensado. Eu falei, cara, então quero trabalhar com futebol. O que eu posso fazer? Vou fazer jornalismo. Aí eu sempre tive esse sonho de ser comentarista. E aí, enfim, fui para o jornalismo, fiz faculdade. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz, que eu tive no meio, né? Já foi direto na Globo, né? No Sport TV. Tem um programa que chama Estagiar, até quem sonha, quem estuda, pretende entrar na Globo. Programa muito bom, tem de 6 em 6 meses, só você procurar aí no Google Estagiar da Globo. Enfim, fiz o processo seletivo online, várias etapas, fui passando, quando eu vi, estava estagiário no Sport TV, isso foi em 2011. E aí passei por várias áreas lá, até ser contratado como comentarista mesmo, que era meu sonho, tem 3 anos, né? Foi ali no começo da pandemia, até que eu dei um pouquinho de azar, que fiquei sem fazer nada, fui contratado, mas não tinha o que fazer. Mas, enfim, aí consegui aos poucos. Antes de ser contratado, lá eu já comentava um jogo ou outro, fazia um piloto, né, que é um teste, para quem não conhece, fazia um jogo sem ir ao ar, né, sem valer. Aí depois, quando precisava, não tem ninguém para comentar MLS, sei lá quem ficou doente, comentarista, pô, você pode fazer? Posso. Aí eu já virei tipo um 12º jogador, assim. Eu não era contratado como comentarista, mas quando eu tinha uma brecha ali na escala, precisava, me botavam. Enfim, aos poucos, foi dando certo, graças a Deus. Foi o primeiro trabalho, então, certo? O primeiro trabalho da sua vida mesmo foi no jornalismo direto, não necessariamente, como você falou, como comentarista, mas você entrou no jornalismo e já seguiu, né? Não, o primeiro na área, né? Mas na faculdade eu trabalho desde os 17, eu trabalhei em loja, né? Como vendedor, para pagar a faculdade e tal. Durante a faculdade toda eu trabalhei, sim. Mas mais como vendedor no comércio. E aí, na área, né? Quando eu fui estagiar no jornalismo, né? Aí eu já entrei no Sport TV. Nunca trabalhei em outra empresa. Sempre trabalhei na Globo desde então. Sim. 90% de quem está assistindo também teve essa questão de você falou, de trabalhar em outra área aqui para pagar a faculdade, faz parte do brasileiro, né? E, cara, e você já falou que você foi contratado para comentar em 2020, né? Começou a pandemia ali.
Mas você já tinha feito algumas partidas, né, no estágio? Eu, fazendo aquela pesquisa prévia aqui, eu vi que acho que você estreou, não sei se foi sua estreia, até me corrija se eu estiver errado, no Mirassol Linense, pelo Paulistão de 2018. Foi a sua primeira partida comentando aquela? Foi a primeira no estádio. Ali eu já tinha comentado várias outras. Primeira em Como eu disse, loco. o Sport TV fazia muito Major League Soccer, né? Que é lá dos Estados Unidos. Aí uma outra Sim. partida de base eu já tinha feito. Aí essa foi exatamente desse jeito que eu te falei. Aquela era a última rodada do Campeonato Paulista, né? E aí tinham outros estaduais também que estavam na última rodada. Então é difícil para quem faz a escala. É muita gente, muito jogo. E aí teve alguém que não podia ir. Me avisaram assim, sei lá, acho que o jogo era no sábado ou no domingo. Me avisaram numa quinta, ó, se prepara aí que fim de semana você vai lá para Mirassol fazer um jogo. Pô, eu fiquei assim, felizão, né? Primeiro para fazer do estádio, que é muito diferente, é legal, é um sonho de quem está na carreira. E nervoso também, né, cara? Que eu nunca tinha feito, mas foi muito legal. Eu lembro que eu suava, cara, nervoso, assim, antes de entrar no ar. E era um jogo de Premier, que é rapidinho. A partida começa ali 15, a transmissão começa 15 minutos antes da bola rolar, e a imagem mesmo no narrador e comentarista é rapidinho. Falou, oi, tudo bem? Falou do jogo, aí já vai para o repórter, nem fica direito na gente. Sei lá, se eu fiquei 3 minutos no ar, a minha cara assim foi muito, mas muito nervoso. Logo antes de entrar, eu lembro que eu tive que pegar uma outra camisa, me secar mesmo, que eu estava suando de nervoso. E lá é quente, né? A cabine aberta, né? Estádio raiz. Mas foi muito legal. Foi um jogo que o Mirassol se salvou no finalzinho, era briga pelo rebaixamento. E aí o Mirassol fez um gol no finalzinho, assim, e aí, pô, torcida, um clima legal, assim. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, nunca vou esquecer. Mirassol, além de quente, é longe pra caramba. É longe, não é não? Eu lembro que teve Daqui de o Santos, pelo esquema menos, lá, eu fui de avião, né, do Rio para São Paulo, aí tinha um motorista lá da Globo que pegou e levou até Mirassol. E, cara, nessa partida aí, como você falou, você citou essa diferença, né? Eu sou da opinião, claro, envolve muita coisa, questão financeira, logística e tal, mas para mim, narrador e comentarista sempre tinham que estar no estádio, porque a visão é completamente diferente. Eu já comentei jogo no estádio e na TV também, e a gente sabe que é um negócio assim absurdo, o quanto você consegue enxergar a mais e até acho que levar para o público, né, com um pouco mais de detalhes quando você está em loco. Não sei se você também acha isso, mas é claro, repito, envolve muita coisa É. financeira, logística, enfim. Não, é muito diferente. Acho que principalmente para o comentarista, né? Você pode ver tudo. A bola está no ataque, você pode observar o posicionamento da defesa, que assim, na maioria das câmeras dos estádios, você não está tão aberto assim, né? Enfim, detalhes, né? Alguém vai lá, encosta do técnico para conversar, muita coisa, né? A bola está na direita, você pode ver quem está mais aberto lá do lado esquerdo, enfim. É muito melhor para acompanhar. E lá do estádio você tem a televisão, tem o monitor, que é a mesma coisa que você está no estúdio. Então você tem os dois lá, né? Às vezes tem gente que prefere alguma coisa olhar no monitor, você tem os dois. Você vê o replay lá também, né? Tipo, o replay que a pessoa está vendo em casa, quem está lá no estádio também acompanha. Mas é isso que você falou, é questão financeira e assim, eu dei azar nesse lado aí, azar entre aspas, que eu fui contratado agora numa época que pouca a Globo, né? Não manda tanta gente assim mais para os estádios como antigamente. Por exemplo, em São Paulo, quem está na base em São Paulo, aí tem muito jogo de lá, de Série B, Série A, é mais fácil, vai para o jogo lá. Mas assim, não tem mais mandar um comentarista e um narrador para fazer Sampaio Correia e Ituano em São Luís do Maranhão. Não tem mais isso. Que antigamente tinha. Quando eu era coordenador ainda, né, antes de ser comentarista, eu era coordenador de transmissão. Né? Então, os jogos ao vivo, eu ficava no ouvido dos narradores, comentaristas, preparava o roteiro, enfim. Essa época era quase todos os jogos, Série A e Série B, pelo menos, quase todos os jogos em loco. Mas, assim, também não é nada, sabe, fora do normal. Todo mundo que, por exemplo, acompanha jogo Premier League, enfim, Campeonato Europeu, a maioria, 99% dos jogos que você já assistiu assim, o cara estava narrando de um estúdio, assim, não perde, não é que, enfim, é impossível fazer, pelo contrário, é totalmente possível, só realmente é melhor você estar lá no local. Sim, sim. Tem essa. Claro, não impossibilita de forma alguma, até porque, como você citou, se fosse assim, os campeonatos internacionais a gente não ia conseguir transmitir aqui, né? Todas as redes não ia ter E como, não ia ter quem conseguisse.
Isso. E só para explicar rapidinho essa questão financeira, né? É isso. Você tem que pagar uma passagem para uma equipe ir até lá, pagar hotel, pagar a diária. Isso também lá você tem que alugar a cabine, né? A questão técnica, enfim, tudo custa, né? E aí a pandemia veio não só no jornalismo, né, esportivo, como em todas as áreas. Quem trabalha em diversas áreas, a pandemia acabou ensinando algumas coisas que as pessoas estão economizando, né? Tem gente que está de home office até hoje. Para que eu preciso ter um prédio para 200 pessoas se eu posso ter uma salinha menor e 150 pessoas trabalharem em casa, né? E várias empresas estão fazendo isso e tá funcionando, cortando custos, né? Então é a mesma coisa com a televisão, tá? Cortando custos. Alguns jogos aí são escolha, alguns jogos principais, finais e tal, fazem do estádio quando tem essa proximidade. Como eu disse, você perceber jogos da Série B de São Paulo, dos jogos do time de São Paulo, geralmente tem alguém no estádio pela proximidade. A pessoa já mora ali perto, enfim, é tudo mais fácil. Mas essas viagens diminuíram bastante, infelizmente. Faz parte. É, tudo questão também de se adaptar, né? Como você citou, as empresas viam que dá para fazer de outra forma, né? Tem muita gente ali recuperando caixa, né? Fluxo de caixa, enfim, é normal. Hoje vai ser normal cada vez mais, né? E você falou de em São Paulo, é verdade. São Paulo, o próprio Sport TV manda muito o seu companheiro Odinei. Aliás, um abraço para o Odinei, que já falou várias vezes para mim que vai vir para cá, mas ainda não veio. Monstro. Vai vir aqui monstro demais, demais, e o cara sensacional. Toda vez que ele vê a equipe, pelo menos que eu trabalho do esporte, que o esporte fala com a gente, brinca, porque ele já fez parte também, enfim, cara sensacional. Ele vem bastante para cá, né? Para Santos Sim. mesmo, nas transmissões, encontra ele direto, e também muitas vezes para São Paulo em outros jogos. Né? Que aí facilita. O Cara, Odinei é sensacional, tem uma história maravilhosa também. Um cara muito do bem, gosto muito do Odinei. Sim, sim, sim. Cara sensacional e muito conhecido aqui, pelo menos, claro, Sim. profissionalmente no Brasil inteiro, mas aqui na Baixada ele tem um carinho assim muito grande das pessoas, cara, muito grande mesmo. Você vê no estádio quanta gente cumprimenta ele aqui na Vila Belmiro, Legal. é muita gente mesmo, cara. A gente falou dessa parte que você citou quando você era coordenador. Eu vou aproveitar já para voltar um pouquinho e pegar. Você trabalhou nas Olimpíadas de Inverno, né, cara, na Rússia. Sim. Acho que nessa época você ainda era coordenador ou era outra função? Não, era uma função antes ainda, cara. Ali, cara, eu costumo dizer que essa Olimpíada da Rússia me mudou minha história ali no Sport TV. Para não alongar muito, né? Eu fui estagiário, né, do Sport TV. E aí tem diversas áreas lá. Eu sempre tive mais interesse nessa área que eles chamam de eventos, que são os jogos ao vivo, né? Parece meio óbvio, mas é porque tem a área dos programas, por exemplo. Aí lá a gente chama de jornalismo. Sim. Aí lá dentro tem marketing, tem um monte de coisa. Enfim, produção, tem várias coisas. Só que aí, quando acabou meu estágio, eu peguei um contrato temporário, não tinha vaga para me contratar. Os chefes falavam, pô, gostamos muito de você, tá? A gente quer você aqui, babá, mas não tem vaga agora. Aí peguei um contrato temporário, 3 meses, aí peguei outro de 3 meses, e a vaga ainda não apareceu. Aí apareceu uma vaga em outro lugar, assim, nada a ver, uma área operacional lá dentro do Sport TV, que é para mexer mesmo com sinais. Por exemplo, você está num programa, agora vamos com um repórter que está ao vivo lá da Argentina. Tem uma área que fecha essa comunicação, que vê a possibilidade de chegar o vídeo desse cara para deixar isso disponível para o programa usar esse repórter. Enfim, faz esse meio campo basicamente técnico, né? Enfim, aí abriu essa vaga, me perguntaram, falei, cara, eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, não vou esperar, né? Senão eu ia ter que ficar em casa, não dava para pegar outra temporada, ia ter que ficar em casa sem trabalhar, esperando uma vaga que eu não sabia nem se ia aparecer. Enfim, peguei essa vaga e fui para essa parte mais técnica, né? E menos de conteúdo, que não tinha nada a ver comigo. Mas, enfim, nessa área eu acabei indo para a Rússia, cara. Cobria as Olimpíadas de Inverno, mas, de novo, nada de conteúdo, é mais a área mais técnica mesmo. Mas aí, enquanto eu estive lá, o chefe dessas outras áreas, ali está todo mundo meio junto, né? Numa redação pequena, todo mundo da Globo, né? Que a Globo e Sport TV estavam cobrindo a Olimpíada de Inverno. Enfim, os caras me conheceram melhor lá, eu estava fazendo esse trabalho mais técnico, mas acabava ajudando em outras coisas. Pô, estou aqui na Rússia, estou de bobeira. Enfim, não tinha o que fazer, aí eu ia lá e ajudava em outras coisas. Enfim, aí gostaram de mim quando eu voltei, aí
eu fui contratado para outra área. O chefão da outra área lá me viu lá, né? Geralmente essas viagens, assim, Olimpíada, todos os chefes vão, né? E aí o cara gostou de mim na volta e falou, pô, quero você no meu time aqui. Aí eu fui para a área que eu sempre quis, que era de eventos. Por que eu queria estar nessa área? Além de eu achar mais legal das transmissões, eu estava mais perto do meu sonho de ser comentarista, né? Eu estava lidando com os comentaristas, com os narradores, para eu fazer um teste. Os chefes ali são os chefes dos comentaristas, narradores, enfim. Aí uma coisa levou a outra, e aí, depois de um tempo, aí eu virei coordenador das transmissões, aí depois de um tempo eu virei comentarista, mas foi uma experiência, assim, absurda lá na Rússia, né? Você cobriu uma Olimpíada de inverno, não é aquela Olimpíada que está todo mundo mais habituado, mas mesmo assim, é um grande evento, num outro país, trabalhar na Europa, foi demais para mim também, só tenho a agradecer. O famoso nada acontece por acaso, entendeu? De repente, se tivesse a vaga que eu sempre quis lá no começo, eu não tinha ido para a Rússia, de repente hoje eu nem era comentarista, vai saber. Exatamente. E lá na Olimpíada, cara, você falou, deve ser um sentimento muito legal. É um evento, por mais que não seja a principal, entre aspas, né? Mas ainda assim envolve muitos países tradicionais nesse tipo de competição, né? Você conseguiu ver algum evento, tipo alguma medalha assim histórica ou né, que você falou, cara, isso aqui vai demorar para acontecer de novo, hein? Não, cara, lá era. Eu trabalhava, eu tinha que estar. Eu fazia essa parte técnica, né? Então eu tinha que estar no programa que abria o Sport TV, que era muito cedo, e depois no da noite também, né? Acabava que eu trabalhava muito, o programa que fechava. Toda Olimpíada, Copa do Mundo, o Sport TV tem um programa que fecha à noite, né? Que é, enfim, não vou nem Sim. lembrar o nome agora, mas é para resumão do dia. E tem um que abre, aí eu tinha que estar no de manhã e da noite. E lá, exatamente onde a gente ficava, essa Olimpíada de Inverno era um lugar muito grande, né? Tinha, por exemplo, os de neve mesmo, era numa montanha um pouco mais afastada. Eu vi um hóquei de perto, assim, mas assim, nada que eu lembro de espetacular, uma medalha assim, eu não consegui ver ao vivo, que eu estava muito dentro da redação trabalhando, entendeu? Mas faz parte. Sim, sim. E falando também em grandes eventos já, a gente vou pular para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, quando teve aqui no Brasil, claro, muita gente acompanhou de perto e tal. Eu acho que você não chegou a trabalhar, né, nela, mas se chegou, já por favor me fala. Mas você acompanhou bastante dos estádios, né? Você conseguiu ver o Messi jogar, por exemplo, de perto? Consegui, cara, sonho. Sou muito fã do Messi, né? Eu falo que teve gente que viu o Pelé, né? Sortudos demais, quem acompanhou. Eu não vi, eu tô vendo o meu Pelé, não tô comparando quem é maior, pelo amor de Deus. Acho que o Pelé que ele fez, acho que é inalcançável. Estou dizendo que o da minha geração, o melhor que teve da minha geração, que pude acompanhar, é o Messi. Eu consegui ver no estádio, eu estava atrás do gol que ele fez contra a Bósnia, carregando, típico, né? Carregando da direita para a esquerda, chapou, bateu na trave, entrou. Pô, fiquei feliz demais. Fui em alguns jogos, fui no Espanha e Chile, fui no França e Equador, se não me engano, que foi horroroso, mas Copa estava tudo valendo. Foi legal demais. Essa eu era coordenador, né? Eu trabalhei como coordenador, mas eu conseguia, né? Quando eu trabalhava num jogo mais cedo, corria, ia ver um outro jogo, ou o contrário, vi um jogo antes, voltava correndo para a TV, assim. Eu tinha noção que, cara, eu não sei quando a Copa do Mundo vai passar de novo do Brasil, cara. Preciso ver esses jogos. Não consegui viajar, né, para outros lugares, por causa do trabalho, obviamente, mas o que teve aqui no Rio, eu tentei assistir. Eu vi 4 jogos, a final não consegui por questão de não tinha ingresso, mas e era muito caro. Mas o que eu consegui ver antes, eu fui. Vi o gol do Rames, por exemplo, também. Além do Messi, aquele gol do Rames Uruguai e Colômbia, que ganhou o Puskás, inclusive, eu estava lá. Pô, também inesquecível. Todo mundo gritando, torcendo, assim, os brasileiros estavam lá, estava torcendo mais para a Colômbia porque do Uruguai, aí veio aquele golaço, eu estava lá também, foi muito legal. Golaço, 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 golaço. Golaço. E justamente como você falou, né, cara? A gente não sabe nem se vai estar vivo quando tiver uma Copa de novo aqui no Brasil, né? Se vai repetir. Cara, foram 50 anos de uma para outra, de repente não tem mais, né? Mas Sim. é uma sensação muito boa. Você espera nessa última, você chegou a trabalhar também como comentando Eu, ela ou não, Pomano? eu fiz as lives do GE. Globo. Trabalhei no site. Assim, não comentei nenhum jogo, né? Mas eu fazia aquele pré e pós Sim. no GE. Foi o que eu fiz
nessa Copa do Mundo. Um dia, quem sabe, né? Meu sonho de trabalhar comentando um jogo na TV de uma Copa do Mundo, mas vamos ver o que espera. Mas já considero que eu trabalhei, com certeza. Trabalhei na última Copa do Mundo. Não comentei jogo ao vivo, mas trabalhei comentando sobre a Copa do Mundo lá no GE. Globo. Já ia te perguntar isso. Talvez seja o seu maior sonho, comentar uma Copa do Mundo ao vivo? Acho que pode dizer que sim. Assim, eu nem fico pensando muito nisso, porque eu sei que é algo difícil, sabe? Eu tenho muito pés no chão nesse sentido, porque tem muita gente que quer, né? Só lá dentro do Sport TV tem um monte de gente, igual agora. Foram alguns comentaristas, vários outros não comentaram. É difícil. Mas, assim, eu tenho alguns sonhos. Eu acho que o principal que eu acho que pode ser alcançado é comentar no Maracanã. Eu comentei final do ano passado no jogo do Maracanã, mas foi um jogo festivo do Zico. Sim, foi legal pra caramba, mas, sim, com todo respeito, não foi um jogo de futebol. Não foi nem o jogo do Zico, foi o jogo preliminar do jogo do Zico, que foi o jogo das estrelas, que os artistas participam. Mas, assim, fui na cabine do Maracanã, sentei, comentei o jogo, olhei, já foi legal, mas eu tenho sonho de comentar um jogo mesmo, de fato, profissional, no Maracanã, que é o maior templo do futebol, na minha opinião, né? Eu não sou carioca, mas já moro aqui desde os 17 anos, enfim, estou sempre no Maracanã quando eu posso, tenho esse sonho de fazer. E claro, Copa do Mundo também seria maravilhoso, um jogo do Brasil, mas a gente sabe que é muito difícil pegar aí quantas pessoas já comentaram jogo do Brasil, são poucas pessoas, né? Enfim, na Globo, né, que eu estou dizendo. Claro que eu posso ir trabalhar em outro lugar e aí muda, né? Mas, enfim, acho que o sonho que eu tenho mais, assim, direto é fazer um jogo do Maracanã. Você citou esse do festivo do Zico, né? Você estava no Maracanã na final da Copa do Brasil, né? Também. Mas você não estava trabalhando, comentando a partida, né? Foi mesma coisa, GE. Globo, mesma coisa da Copa, GE. Globo, pré e pós. Foi muito legal também. Aí eu fui tipo comentarista barra repórter, coisa que eu nunca tinha feito. Trabalhei do gramado, né? Eu vi o jogo ali, final da Copa do Brasil, atrás do gol ali. Vi os pênaltis, né? Eu estava ali atrás do gol, né? Entre Flamengo e Corinthians. Aí no final, o Flamengo foi campeão, trabalhando ali, fazendo pós, chamando o jogador para dar entrevista, para fazer entrevistas, perguntando. Foi algo diferente para mim, assim, que eu nunca tinha feito, e acho que me exigiu muito profissionalmente, mas eu gostei demais de fazer também. Mas aí, também foi um dia marcante na minha vida. Trabalhei no Maracanã, do campo, na final de Copa do Brasil. Não foi comentando um jogo, mas trabalhei. Foi legal pra caramba. Direto do gramado, né? Mas como você citou, uma coisa tão próxima ali de um gramado sagrado, né, cara? Um negócio. Como você falou, o Maracanã talvez seja o maior templo do futebol brasileiro, né? E quando você já citou a oportunidade de ter trabalhado comentando o jogo festivo e direto do gramado. Pô, tá bom, né? Tá bonito, pelo menos, né? Tá ótimo. Eu também, assim, eu tenho sonhos, como todo mundo tem, mas eu também não. Se eu nunca comentar um jogo do Maracanã, eu vou ser frustrado. Jamais. Nossa, eu sou muito feliz com o que eu já tenho hoje. Claro que eu tenho ambições, que eu quero mais, mas eu sou meio pés no chão, entendeu? Eu não acho que a minha vida vai depender disso acontecer, entendeu? Então, tudo que já aconteceu até aqui, eu sou muito grato, sou muito feliz. Pô, eu trabalhei ali do gramado, cara. Entrevistei ali o Marinho, tem um vídeo que mais viralizou, até brinco com os amigos, né? Eu faço várias análises, falo de futebol, corto coisa que eu falei lá no Seleção Sport TV, aí dá algumas visualizações. O Marinho falando lá ele, esquece, bombou minha rede social. Deu mais de 4 milhões de visualizações. Mas assim, foi algo que aconteceu ali, foi natural, foi legal. E claro, tirando isso, eu fiz outras perguntas de futebol. Eu entrevistei todo mundo do Flamengo naquele dia. Todo mundo eu entrevistei, Davi Luiz, Everton Ribeiro, o goleiro Santos, o Cebolinha, que estava ali do lado dele, que foi até a pergunta, não foi pergunta sobre lá ele, eu fiz uma pergunta de futebol, perguntei sobre bater pênalti, aí ele falou do Cássio, e aí brincou o lá ele aí, que deve estar todo mundo por dentro. Mas enfim, foi muito legal, sou muito grato, muito feliz onde eu estou. Se eu conseguir mais alguns sonhos, vou ser mais feliz ainda, mas eu acho eu não dependo disso, entendeu? Para me sentir realizado. Tenho os pés no chão, pode não acontecer e tudo bem também.
Acho que esse é o vídeo que você pergunta do Cássio. Aliás, você pergunta dos pênaltis e ele fala: o Cássio é um cara muito grande no gol, é um negócio Isso. assim que ele Ele falou. é, ele é muito Eu grande lembro. embaixo do. Aí ele, lá ele. Ai, que Maria é um personagem também. Comédia. Cara, você tem muitas fotos, né, do seu Insta em estádios, né? Estádios ao redor do mundo e não só trabalhando, mas como turismo, né? E é um tipo de viagem que só consegui fazer uma vez até hoje na vida, mas que eu aproveitei bastante, que é o turismo futebolístico, né? Foi até quando eu fui comprar, ainda estava explicando para a moça, ela falou, ah, moça, eu vou comprar aqui para visitar estádio só e tal, enfim. Você, cara, qual foi até hoje os que você visitou assim que mais te marcaram e o que você acha que olhou e falou, nossa, esse aqui é o mais brabo. É. Eu nem fiz tanto assim, né? Mas eu queria fazer mais. Assim, viagem de futebol mesmo, ó, vou tirar uma viagem de futebol, só fiz uma, mas eu vou contar daqui a pouco. Vou contar antes que o que eu faço, geralmente eu vou viajar de férias, conhecer algum lugar, e aí se tem futebol no lugar, eu vou, entendeu? Claro. Igual eu fui no Olímpico de Roma, eu vi o jogo vi Napoli, acho que foi Napoli e Roma, vi Napoli e Roma. Foi muito legal, estádio bem bonito, grande, enfim, porque estádio é legal. Fiz uma viagem para o leste europeu, aí não tinha nada a ver, por exemplo. Aí eu aproveitei, cheguei em Viena, e aí tinha acabado de chegar, olhei assim no Google, né? Cara, tem um jogo do Rapid Viena agora da Europa League, Rapid Viena e Genk. Aí cheguei lá no rosto, eu já perguntei, cara, tem como chegar lá? Não, tem, passa ali, eu acho que dá tempo, passa aqui aquele trenzinho, né? Um trenzinho, você pega aqui, salta ali. Falei, não, relaxa, me viro. Deve ter mais gente indo para o estádio, vou atrás. Cheguei lá, tinha um cara vendendo o ingresso na porta. Falei, cara, isso aí que vai ser golpe, mas não era. Aí peguei, saí correndo, entrei e vi. Esse tipo de coisa, né? E fiz uma que eu estava em Buenos Aires, eu vi uma final de Libertadores. Foi muito legal também, do São Lourenço. O jogo foi horroroso, foi muito ruim. Foi São Nossa, Lourenço, meu Deus. 1-0, gol do Ortigosa de pênalti contra o Nacional do Paraguai, não foi nem o Nacional do Uruguai. Mas, Sim. assim, o clima foi legal. O São Lourenço era o único dos considerados grandes que nunca tinham vencido a Libertadores e venceu, gente chorando do meu lado. Enfim, essa foi uma viagem que eu não tirei para ver futebol, mas eu tinha alguns dias, fui viajar sozinho. Falei, cara, vai ter uma final de Libertadores, não conheço Buenos Aires, vou para lá. E aí até pedi lá para a galera do Sport TV, que o Sport TV estava cobrindo na época. Aí fui credenciado, assim, e ajudei a galera ali só no começo, mas, enfim, e vi o jogo. Eu lembro também que foi legal dessa partida, que eu vi, cara, de cima da marquise quase, porque eu fiquei lá, como eu disse, com a galera do Sport TV, ajudando ali no caminhão de transmissão, tá? Pô, faz as imagens da torcida que tá ali embaixo, aí a torcida, antes de subir para a arquibancada, ficava embaixo, assim, da arquibancada, fazendo uma festa. Fui lá no meio para sentir tudo. Legal, quando a bola começa a rolar, eu vou achar um lugar. Cara, não tinha lugar para sentar. Eu entrava, chegava não é nem para sentar, não conseguia entrar no túnel. Um túnel assim, aí tinha um paredão de gente. Assim, não dava. Eu não sou alto, né? Eu tenho 1,75 m. Então, se alguém tivesse 1,90 m, conseguia olhar lá por cima e ver, mas eu não conseguia ver. Aí eu falei, beleza, aqui tá cheio, beleza. Cara, eu fui em umas 10 entradas, fui dando volta do estádio e não dava para ver, tava entupido. Aí voltei lá pro caminhão, falei, cara, eu sou muito otário mesmo, vim para Argentina e vou ver um jogo da televisão dentro do caminhão de transmissão. Eu falei, cara, vou ver dentro do monitor, tô aqui e não vou ver o jogo. Cheguei cedo, era só ser o primeiro a sentar lá, né? Eu fiquei assim, chateado. Aí um argentino que estava trabalhando lá, ajudando a gente, né? Passava o cabo, tal, não sei a função dele exatamente. Ele, cara, vem comigo. Ele percebeu, né? Vem comigo, vem comigo. Eu fui entrando, subindo escada, lá em cima, onde passa os cabos assim. Eu vi lá de cima, e tinha muita gente ainda também vendo. Tipo, eu estava acima da arquibancada. Não era perigoso, não. Dava para sentar atrás, mas assim, na frente, assim, era um vão. Tá? A galera estava lá embaixo, assim. E aí foi legal por causa disso também. Eu vi a emoção da galera, a pessoa chorando do meu lado. Foi legal pra caramba. Dos outros, você já foi no do PSG, se não estou enganado, né? Eu vi lá no teu Insta, ou foi Não, de algum outro time grande assim, e eu tô confundindo? PSG não. Eu conheci, por exemplo, Bayern de Munique, eu fui em Munique, mas não foi viagem de futebol, mas não tinha jogo. Eu fui no museu, fui em volta do Só estádio do Bayern conheceu de o Munique. estádio. Foi legal. Ah, Mesma igual. coisa
Na Argentina eu vi esse jogo, né, do São Lourenço, foi no gasômetro, mas o, do Boca, né, o Bombonera e o Monumental, só também conheci o museu. Eu acho que disso, eu acho que o principal lá fora foi o Olímpico de Roma mesmo. Acho que foi o maior, assim, mais conhecido, para ver jogo, né? O resto eu Uhum. conheci. Da Sim. Inglaterra, eu fui no do Fulham, foi legal. Foi o Fulham e Chelsea, que é um estádio pequenininho, né? Craven Cottage, foi legal. Esse eu fui. Foi legal porque foi diferente, entendeu? Um estádio bem pequeno. Para quem não conhece, Chelsea é do bairro que chama Fulham. Eles são do lado. Era para eles serem rivais, né? Só que o Chelsea tem dinheiro e o Fulham não tem, então futebolisticamente eles não são rivais hoje em dia, mas eles são um do lado do outro. Então eu fui nesse jogo Fulham e Chelsea, que o Chelsea ganhou de 3-0, se não me engano. Aí foi legal, com um estádio bem pequenininho, bem raiz, assim, estilo lá da Inglaterra. Eu fui nesse. Agora, nos outros, Arsenal eu só fiz o tour. O Arsenal é lindo, o estádio do Arsenal ali por fora. É quase um museu do lado de fora, né? As estátuas do Henry, do Beckham, enfim. Mas eu acho que principal, assim, lá de fora foi no Olímpico de Roma. Eu não viajei tanto assim, não. Quero viajar bem mais, tomara. Viajei pouco. Tá certo, claro. O Fulham e o Chelsea, acho que ainda é considerado clássico, historicamente falando, Não do é futebol. clássico. Eu digo para É que quem é aqui do hoje, Brasil não conhece, aí, pô, como assim, Fulham e Chelsea é clássico? Tô falando, é clássico, mas no futebol, quem acompanha hoje, nem vem em sua cabeça, mas é clássico, eles são um do lado do outro, né? Mas eu imagino que hoje o torcedor do Chelsea não seja tão preocupado com o jogo contra o Fulham, que deve ser mole, né? com certeza. Cara, a gente já está aqui com meia hora, 36 minutos, né, na verdade. Vamos passando mais para a parte final. Eu queria te perguntar em relação a. Você já citou isso aqui, né, de jogador favorito, que é o Messi, mas eu queria saber se teve algum que você, quando você cresceu assim assistindo, que você admirava um pouquinho mais, talvez, que foi o seu ídolo de infância, talvez, entre aspas. Uhum. Cara, eu tive alguns. Eu sempre fui isso. Hoje em dia, o pessoal nem tem problema de falar. Você nem perguntou qual que é seu time. Quando eu era mais novo, eu torcia para o São Paulo. Mas hoje eu não torço mesmo. Não tem nada a ver com ser comentarista. Não tem nada a ver. Todo comentarista torce, todo jornalista torce. Eu que sou esquisito mesmo. Porque eu sempre fui apaixonado por futebol. Outros, então, por exemplo, eu era São Paulino, Corinthians, pô, batia no São Paulo na época, mas eu amava o Ricardinho, por exemplo. Eu sempre falo isso pro Ricardinho, quando a gente trabalha junto, Marcelinho Carioca, mas teve os do São Paulo também, né? O Kaká, Luiz Fabiano. Acho que quando eu era bem novinho, assim, eu conheci o Juninho Paulista na época, estava começando ali. Mas aí, claro, aí os clássicos, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, tudo que é craque, eu sou fã. Igual hoje eu falei do Messi, eu sou muito fã do Neymar também, vivo defendendo ele por aí, que eu acho que ele é muito perseguido. Assim, não que ele não faça, nunca errou na vida, né? Todo mundo erra, mas assim, cracaço, gênio do nosso futebol. Então, joga bem bola, eu sou fã, não importa o time, por isso que agora eu tenho ido muito no Maracanã ver o Fluminense, por exemplo, porque é o time que está jogando melhor, na minha opinião, que eu mais gosto de ver. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu vou ver o jogo do Fluminense. Aí tem gente que me vê lá direto, tem certeza que eu torço para o Fluminense, mas não estou nem aí. Não torço para o Fluminense. Mas, enfim, aí lá de fora, Zidane, eu acho que é o que todo mundo gosta muito, mas aí hoje é isso, é Messi e Neymar, assim, que eu sou muito fã. Geralmente os caras são diferentes tecnicamente, eu curto muito. Você falou essa parte, eu não ia te perguntar mesmo, porque normalmente quando pergunta o pessoal fica enchendo o saco nessa questão do time. Mas a minha dúvida que eu não entendo por que o torcedor implica, o torcedor acha que o jogador não tem time também? Ou ele acha que o cara torce pro time que ele tá jogando ali? Isso que eu Mas não eu acho que entendo, isso pode, com o porque jogador, cara, eu acho que deve acontecer muito de realmente um pouquinho como eu, do cara largar a paixão, porque o cara começa a torcer. Não é que ele torce, ele vira torcedor, mas é que o que a pessoa não entende, que isso vale até para, principalmente narrador, né? Que o pessoal enche mais o saco. O cara, antes de torcer para um time, você que está aí ouvindo, você torce para você mesmo. A coisa que você mais ama é você, entendeu? Ou seja, você está torcendo para o seu trabalho. O narrador não vai ficar gritando mais gol por um lado se isso vai ser prejudicar o trabalho dele, entendeu? Ele quer gritar para caramba para todos os times e tal. Claro que vai ter uma coisa ou outra ali, um mal profissional, outro que tem todas as áreas, vai ter também no jornalismo.
Mas é isso, eu acho que o jogador tá lá, se o cara foi Flamengo na infância, aí ele tá jogando no Vasco, o Vasco que deu a chance para ele quando ele tem 15 anos, esse cara vira vascaíno, entre aspas. Ele quer fazer gol, 500 gols no Flamengo. Por quê? Quanto mais gol ele fizer, melhor ele vai ser na carreira dele, ele vai ganhar mais dinheiro, ele quer saber da vida dele antes de tudo. Então, eu acho que o jogador mesmo, ele vai perdendo, assim. Jornalista, eu estou ali no meio, eu vejo, a galera torce normal, todo mundo ainda torce para um time, é um ou outro que... Mas, assim, não no trabalho, fora do trabalho, normal. Quando está lá no trabalho, assim, eu sinceramente, eu nunca vi um narrador parcial, num comentário. Eu nunca vi. Eu vejo o cara. O que acontece é que às vezes o cara tem uma opinião que você não gosta, que é a opinião dele. Acontece comigo. Eu falo, você é flamenguista. Igual isso do que a gente começou o papo, né? Eu postei do Rony. Então, vi um monte de palmeirense, via lá que eu era do Sport TV, moro no Rio de Janeiro. Flamenguista, você odeia a gente porque a gente ganhou. O Davidson acabou com você. Bababá, bababá, bababá. Porque eu falei que não foi pênalti no Rony. Aí, quando uma semana antes, eu fui lá e falei, Gabigol, ridículo, botou a mão foi no peito, ele botou na cara. Ridículo que o Gabigol fez. Um monte de flamenguista, odeio o Flamengo, bababá, você deve ser Vasco, você quer crescer em cima do meu time. Assim, a galera é maluca, né? Principalmente na internet. Mas, enfim, o pessoal tem time, mas eu costumo falar isso. O pessoal é você mesmo, UFC, antes de tudo. Você quer saber do seu emprego, do seu trabalho, alimentar seus filhos, quem tem, ganhar mais dinheiro, crescer profissionalmente. Você vai falar alguma coisa para o seu time do coração que vai te prejudicar na carreira? Eu acho que é difícil. Quem faz isso não chega a ser muito inteligente, não. Não, perfeito, perfeito. Eu citei só os jogadores, né? Porque o torcedor muitas vezes implica justamente com essa parte que você falou, né? Você critica o cara, você contra o meu time porque tá de tal jeito. Ou às vezes acontece o inverso, né? Eu vejo muito. Eu vou citar um profissional que é bem conhecido por isso, né? O Mauro César. Eu vejo muita gente falando do Mauro César, porque ele é flamenguista, ele bate demais no Flamengo, porque não sei o quê. Enfim, cai para os dois lados sempre, É né? que agora, com a internet, tá vindo uma nova versão. Aí a gente está aprendendo com isso, que é o cara que é focado no time dele mesmo. Então, tem vários. Você citou o cara, o Mauro César está mais famoso agora, tá? Mas ele fala de tudo. Ele sempre foi um baita comentarista, super respeitado. Adorava ver o Mauro César na Premier League, né? Quando ele trabalhava na ESPN. Enfim, aí tem outros jornalistas que os caras são... Não estou nem falando do Mauro César aqui, mas que são focados no time. Enfim, é diferente. Até tem mídia independente, enfim. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso, entendeu? Mas o cara tá ali para falar daquele time, para xingar aquele time, para torcer, para defender aquele time, porque o público dele é torcida daquele time. Então, enfim, Sim, claro. É algo diferente que não existia antes, né? Da internet, que está tendo mais agora. Existia mais um pouco, né? Mas agora a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Cada um tem que saber o que quer consumir, né? Por exemplo, eu não curto tanto. Eu sigo um ou outro que às vezes, vou fazer o jogo do Santos, por exemplo. Aí, quem segue muito o Santos, aí eu vou ver vídeo da sua página, vou ver vídeo, enfim. Que aí há pessoas que acompanham mais para você pegar uma informação. Mas quem está ali para brigar na internet, para ganhar like, para falar que é mais santista que o outro, assim, nada contra também. Tem gente que gosta disso, mas aí eu não acompanho, eu não consumo esse conteúdo, entendeu? Sim, perfeito. Já que você falou dessa parte de pegar para antes de fazer uma transmissão, por exemplo, eu queria te perguntar disso. O estudo, queria que você explicasse como é que é o estudo para participar de uma transmissão, porque o Sport TV, claro, cobre o Brasileirão inteiro, Série A e B. Então, é muito time, não tem como a gente ver todos os times toda hora, toda semana, não dá, né? Mas quando você pega a escala, como é que você faz para estudar, cara, os jogos que você está escalado? Não tem como, isso aí é impossível. Até porque a gente também gosta eu gosto de Champions League, gosto de campeonatos europeus. A gente não cobre, mas eventualmente eu tenho que falar no programa, eu tenho que estar por dentro. Eu vou falar de seleção brasileira, eu tenho que estar por dentro, enfim. E aí, Série A, Série B, enfim, não tem como você acompanhar todos. Eu não vejo, por mais que eu acompanhe o Santos, eu não tenho como competir com um Santista que acompanha todos os jogos, porque eu não vejo todos os jogos do Santos, não tem como. O que eu faço quando eu vou estudar para um jogo, aí sim, vem minha escala. Vou fazer jogo do Santos.
Cara, aí eu vou, já, a partir de hoje, eu já estou vendo tudo. Os jogos que geralmente você já vê, né? Mas aí vou ter tal jogo que eu não vi. Vou lá, vejo o jogo do Santos. Mas assim, eu vou ver 2, vou ver 3, né, dos que eu não vi. Não vou ver quantos jogos o Santos já deve ter na temporada? 30? Não vou ver tudo. Mas aí, claro, você tem que correr atrás, é o suficiente. Eu prezo muito por isso, é o que eu quero ter como diferencial, eu quero estar por dentro. Coisa melhor da minha carreira quando eu recebo uma mensagem. Outro dia eu fiz um jogo do esporte, eu recebi mensagem, cara, parece que você mora aqui. Como é que pode você... Pô, muito obrigado. E, assim, isso fez meu dia, entendeu? Melhor elogio do que qualquer um vir falar comigo sobre outra coisa. Falei, pô, fiz o meu papel. O cara que é torcedor do esporte estava lá, viu que tinha alguém que está por dentro do time dele. É isso. Aí, enfim, eu pego para estudar, ver jogo, cara. Eu tenho que ver jogo, cara. Você não vê, é legal estatística, é legal ver notícia, claro que é bom para caramba, mas você tem que ver jogo de futebol para saber. Cara. Você pega o número de um jogo, ele te diz muita coisa que aconteceu. Ah, tá, o time atacou mais, mas assim, às vezes foi um monte de coisa casual que você tem que entender como elas aconteceram. O número te ajuda a você entender o que você viu. Então, para mim, tem que ver bastante jogo. E assim, eu faço muito mais Série B do que Série A, né? E é muito mais difícil, né? Série A eu já vejo naturalmente. Se eu tiver de folga domingo, eu vou ver jogo. Porque eu gosto de ver jogo. Mas eu vou ver da Série A. A Série B, se eu tiver de folga, eu não vejo. Assim, é raro. A não ser que esteja acontecendo um jogo muito importante. Então, Série B é muito mais difícil. Quanto pior o jogo na televisão, o comentarista tem mais dificuldade, pode ter certeza. Que pelada que tá rolando. Nossa, o sub não sei das quantas, não sei da... Aquele jogo acabou com o comentarista. Aquilo ali ele teve que estudar bem mais. Agora, se alguém me ligar hoje, pô, você quer fazer aí Flamengo e Palmeiras? Pô, eu posso ir lá sem estudar. Assim, não é o Exatamente. ideal, mas eu vou bem, eu tenho certeza. Qualquer jogo. Ah, vai ter Santos e Corinthians amanhã. Pode me botar. Tranquilo. Eu prefiro mais tempo para estudar? Prefiro, mas eu já vejo o jogo do Santos, eu já vejo o jogo do Corinthians, eu já conheço todos os jogadores do elenco, onde eles passaram. Enfim, conheço tudo desses times. Agora, porra, Sampaio Correia e Ituano. É muito mais difícil. Eu não acompanho o Campeonato Maranhense, o estadual, por exemplo, para saber como é que foi começo do ano. Estou falando do Sampaio Correia porque eu fiz agora recente. Fui atrás, eu ligo para gente que Sim. mora lá, vejo canais de internet hoje em dia que ajuda bastante. Enfim, olho o elenco, às vezes tem um outro jogador que você não conhece. Aí eu estudo bastante, cara. Mas é isso que eu falei. Quanto pior o jogo, mais difícil. Exatamente. O pessoal não vê essa parte, né? De ligar para um, chamar outro, pedir aquela. Cara, eu fui comentar na Copinha Santos e São Bernardo. O São Bernardo, não o que tá na 1 agora, que tá na 3, né? O Cachorrão, né? Que é o apelido é Sim, Cachorrão. Meu Deus, para achar informação do São Bernardo Sub-20. muito Complicado, difícil. cara, e o pessoal não vê. Os times grandes na base já têm assessoria, já são mais fáceis. Mas mesmo assim, Sim, você vai pegar a informação de um terceiro. Ah, tal cara é bom. Mas assim, cara, é a opinião do cara. Depois que eu faço o jogo, eu vejo, é muito melhor. Eu tenho certeza que você vê um jogo que eu vou te falar, ó, o camisa 10 ali do São Bernardo joga muito. Você vai ver e vai falar, cara, nada demais, esse moleque ele cisca muito, entendeu? O futebol tem dessa, tem opinião. Então, mas é sempre bom você falar com alguém que acompanha, só para você ter uma ideia, né? Não é que você vai falar tudo que o cara te falou, mas você ter uma ideia. Eu gosto de claro, ter essa claro. noção de torcida, por exemplo. Eu não gosto, eu não sou preocupado em falar o que o torcedor quer ouvir. Não sou. Muita gente faz isso, mas cada um faz o seu. Pô, sei lá, quem está sendo criticado, vou criticar esse cara porque a galera vai gostar. Não sou assim, eu vou criticar se eu achar que ele merece ser criticado. Mas eu gosto de saber, por exemplo, pô, a galera lá do canal do Santos, tá todo mundo falando, enfim, não vou nem falar o nome do jogador, né? A torcida do Santos está criticando o Zezinho. Todo mundo. Aí, se o Zezinho estiver bem, na minha opinião, eu vou falar, eu sei que tem muito torcedor que está criticando, mas se olhar isso, é só para eu saber o que está rolando, entendeu? Porque também para não falar, pô, o Zezinho tem jogado muito, tá? Porque pô, como assim tem jogado? Esse cara não está vendo nada, esse cara está perdido. Às vezes eu vou falar isso, pô, eu sei que nos últimos jogos ele não foi tão bem, mas hoje ele está jogando bem. Então, é bom ter essa noção, né? Então, quando é time que você não consegue acompanhar tanto, falar com alguém que é do local, tal, e que você confia, ajuda bastante. Até já, lá a gente entre comentaristas assim, né? Por exemplo, eu faço muita base. Então, às vezes chega na final, tal, eles botam os caras mais famosos, acontece, às vezes, sei lá, um ex-jogador, Paulo Nunes, me liga, pô, você fez um jogo tal da base? Eu falei, pô, fiz. Aí eu passo para ele tudo, para ele
tudo que eu sei para ajudar, né? Assim, acho normal essa troca, né, entre comentaristas. Eu ligo para ter algum comentarista que eu conheço, e aí, beleza, tal, você fez esse time, aí o cara me dá uma ideia. Tudo que é informação é bom, né? Você vai pegando informação. A maioria você nem usa na transmissão, né? Mas é bom você saber. É sempre bom ter na mão, né? Se É precisar, isso. claro. Conrado, a gente está chegando no fim, cara, e eu vou terminar aqui de fazer a última pergunta, porque uma meio chata, mas acho que não tem como eu não abordar, né? Sobre os casos de racismo que a gente teve essa semana, principalmente com o Vini. Ontem, no jogo do Santos, estava trabalhando no pós-jogo. O Ângelo e o Joaquim também foram chamados de macacos lá no Chile. O Fábio Maradei, que é o gerente de comunicação do Santos, já falou que o Santos denunciou para o delegado da Conmebol na hora, delegado da partida, né? Já denunciou a Conmebol também, o Santos soltou uma nota ontem mesmo, enfim. E logo, justamente, até, acho que foi o Falcão que falou depois de uma entrevista também lá no Chile, que logo numa semana que aconteceu aquilo tudo, que o Vini estava praticamente sozinho, batendo de frente contra a La Liga inteira, né? Enfim, você, cara, como um comentarista preto numa rede tão grande, cara, você tem muito mais lugar de fala do que eu para falar isso, é óbvio. E eu queria que você falasse, eu vi que você compartilhou algumas coisas lá no Twitter, no Vini, né, e tal. Eu queria, cara, que você falasse o que você acha que poderia ser feito, não só lá na La Liga, mas aqui na Conmebol, que isso é talvez mais recorrente, né? Porque isso acontece aqui há não sei quantos anos e a Conmebol não faz nada, né? Ou quando faz é aquela multinha protocolar. É, E, enfim, o que você acha que poderia ser feito para punir isso, cara? pô, é até chato falar disso, porque a gente sempre fala, muito chato, não pode acontecer, bababá, alguma coisa tem que ser feita. Às vezes eu me sinto até meio ridículo falando sobre isso. Cara, quantas vezes eu já falei disso? Assim, se tivesse a fórmula fácil, né? Acho que já teria sido feita, mas eu acho que o principal é que quem está no poder é branco, né? E parece não se importar de verdade com isso. Acho que eu achei muito importante que o Vini está fazendo, parece que está realmente criando um marco. Assim, especificamente, eu sou bem moreno, tá, mas eu não tenho descendência negra, né? Mas, enfim, eu nunca na minha vida passei por casos de racismo comigo, mas independente disso, né? Se você é branco, se você descendência é indígena, se é preta, enfim, é isso, é todo mundo ser contra isso, que é ridículo, e é revoltante mesmo, né? Você vê lá na casa do Vinícius Júnior, porque ele é o principal jogador, cara. Igual ele está mexendo com o dinheiro da galera, por isso que de repente pode funcionar. Quando ele fala que ele pode sair, aí o presidente da La Liga, presidente do Real Madrid, essa galera no fundo está preocupado com dinheiro, que ele pode deixar de ele indo embora, a La Liga pode deixar de ganhar. Então realmente é revoltante, cara. Assim, eu espero que de repente os próprios jogadores, eu vejo assim para de repente uma mudança, uma união forte dos jogadores pararem de jogar, sair de um campo. Eu sei que é difícil, igual o Odair falou sobre isso ontem, né? A vontade de tirar o time de campo, mas eu não tenho força, porque você não sabe, vai que o Santos perde ponto, aí você vai punir, entre aspas, um clube, e o torcedor vai marcar o Odair Helman porque foi ele, ou o Falcão, que tirou o time de campo. Assim, eu espero que os jogadores comecem a parar. Eu não vou jogar, eu vou sair e não vou voltar. Não vou jogar Libertadores, não é hoje. Eu não vou voltar, eu não vou jogar nem semana que vem. Eu não vou jogar na outra semana. Enfim, tem que ser algo radical, né? Lá na La Liga agora, se voltar a acontecer com o Vinícius, eu acho que pode ser forte. Todo mundo sair do campo, não voltar, uns jogadores saírem do Real Madrid, uma coisa assim para. Porque parece que quanto mais as pessoas reclamam disso, o cara, hoje que eu vou falar, porque não acontece nada, não tem punição. Então, isso que aconteceu com o Ângelo e com o Joaquim, com certeza foi porque teve com o Vinícius Júnior, que o cara falou: quer saber, eu vou fazer também. Olha como é que eles se irritam quando a gente fala. E assim, está acontecendo direto aqui na América do Sul, e para a gente, até para não me alongar muito, a gente só não perder de vista que tem muito no Brasil, para não ficar achando, que é espanhol isso, porque na Copa não poderia, a gente brincou, né, que eu gosto muito do Messi, né, eu não estava torcendo para a Argentina, mas eu achei muito legal dele ganhar a Copa. Não pode, porque a Argentina é racista. Eu ia ter que torcer para a França, ia torcer para a Espanha, a gente está vendo aí, é racista no mundo todo, cara. Tem muito racista aqui também no Brasil, você conversa aí com qualquer negro, enfim, o tanto que o cara sofre aqui. Então, é algo que tem que realmente acabar, que ninguém está aguentando mais.
Eu espero isso, que os jogadores, de repente, não que eles sejam os responsáveis para acabar, de jeito nenhum, tá? A vítima não é. Mas, assim, de repente, se os jogadores são os principais do espetáculo do futebol, de repente se unirem, passar por cima dessa velha arada branca que manda no futebol e tentar fazer alguma coisa. Vamos ver se isso muda, porque está todo mundo realmente de saco cheio. 2023 e a gente tem que falar que não pode cometer um crime, olha só. Não pode ser racista, não pode cometer um crime, olha só. Quem diria, não? E lá, só para acabar, só falar mais um negocinho, Redu, porque lá ficaram muito falando do comportamento, lá na Espanha está falando muito do comportamento do Vini, né? E isso também é algo que deixa tudo mais racista ainda, no meu ver. Porque o branco, ele quer que eu vou até aceitar você preto, desde que você seja do jeito que eu quero. O que tem a ver? Vamos aqui dizer que o Vini realmente tem um comportamento horrível, provoca. O que tem a ver com você ser racista com ele? Nada. O cara, aí você fala que ele é babaca, você leva uma faixa lá falando não gostamos do Vinícius Júnior e acabou. Você não tem que chamar o cara de macaco. Isso só deixa a coisa para mim mais racista ainda. Eu até, basicamente, em outras palavras que eles estão falando, eu até gosto de preto, desde que ele seja dessa forma aqui que não me atrapalhe. Então, enfim, muito lamentável. Tomara que o Vini continue de todas as formas, inclusive provocando esse bando de racista aí. Perfeitamente. Não tenho nem o que acrescentar. Cara, para a gente encerrar, você curte outro esporte, Conrado, quando você está de folga, principalmente? Estou falando, sou viciado em futebol desde sempre. Eu jogo pelada 2 vezes por semana e agora jogo futevôlei, tem 2 anos, que tem a ver com futebol, né? Então futevôlei e futebol. De resto, assim, quando chega na televisão, quando chega na final, sei lá, de um basquete, do tênis, uma coisa muito especial, eu assisto. Senão, a minha vida, eu sou chato, só vejo futebol, cara. Monotemático. Hoje, por exemplo, tem jogo 5 das finais do Leste da NBA, né? Nem vou jogo ver, que você não para assistir. Só se tiver em casa, tiver sem fazer nada. O último agora do Lakers, quando eu liguei a televisão, tava faltando, sei lá, 1 minuto. Vou ver, vai que o Lakers ganha, o LeBron, né? Super figura histórica aí do basquete, do esporte, mas perdeu e caiu. Agora, na final mesmo, né? Agora é a final do Leste, né? Que você falou? Isso. Foi a final mesmo da NBA, lá pro jogo 4, de repente eu assisto. Na hora do vamos ver, né? É isso. Então, é isso, rapaziada. Conrado, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu não sei se eu já falei isso para você, mas acho que já quando a gente interagiu lá, te admiro demais como comentarista. Acho que você é um cara que é muito bom no que você faz e como pessoa também podendo te conhecer mais. E, cara, por favor, divulga aí qualquer coisa que você quiser, sua rede social, seu trabalho, enfim, apesar do pessoal já conhecer, cara. Obrigado, Edu. De novo, obrigado pelos convites. Sempre quando alguém faz esse tipo de convite, eu tento fazer, porque, de novo, eu acho que é alguém que gosta do meu trabalho, eu só tenho que agradecer. Obrigado mesmo pelas palavras. Conrado Santana, todas as minhas redes sociais, quem acompanhar lá, Instagram, Twitter eu uso de vez em quando, às vezes eu fico meio saco cheio da galera que tem lá, tóxica, mas às vezes eu volto. Nossa, chato. Enfim, lá no Sport TV, ge.globo, Conrado Santana, obrigado aí pelo espaço, sucesso, tá? Na caminhada aí. Valeu, Conrado. É isso. Rapaziada, se você puder, antes de ir embora, deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente aí e não custa nada. Fechou? Então, é isso. Aproveitem aí essa entrevista, um bate-papo muito legal com o Conrado e até a próxima. Valeu!